Olá, bom dia. Meu nome é Darcio Takara. Eu sou consultor de segurança do time de pré-vendas aqui da CA e venho apresentar autenticação transparente através do CA Advanced Authentication, mas CA Single Sign-On. Tá? Espero que vocês estejam gostando do evento. Antes de começar a minha apresentação, eu quero deixar aqui dois recados. Um deles, o primeiro, é que ao final, né, desta sessão, nós temos uma área de chat onde vocês vão poder enviar perguntas, tá? E aí estaremos lá para responder sobre os tópicos relacionados a esta apresentação. Tá? O segundo recado seria a parte, todo o material, né? Todo o material relacionado a este conteúdo desta apresentação será disponibilizado para download. Tá? Então, quem tiver interesse pode ir lá nesta área de download que todo o conteúdo estará disponível lá. Tá bom? Bom, então vamos iniciar. Bom, falando um pouquinho da agenda, tá? do que nós vamos apresentar. Iniciaremos com os desafios do mercado, né? Referente a esse processo, né, de autenticação. Depois nós vamos entrar no detalhe de cada solução. É o CA Advanced Authentication e o CA Single Sign-On. E ao final, né, nós vamos apresentar também como fica essas duas soluções integradas. E aí, justamente oferecendo a autenticação transparente, o que chamamos de autenticação transparente. Entrando na parte dos desafios, né, temos visto que uma mudança de comportamento aí no que chamamos de cybercrime, né, onde basicamente os atacantes eles estão mudando sua estratégia de ataque, né? Vamos dizer, eles estão deixando de atacar, né, não somente consumidores bancários e de cartão de crédito, mas também eles estão indo para aplicações corporativas online. O que isso quer dizer, né? Bom, seguindo essa pesquisa da Symantec, né? Eles encontraram que 95% dos incidentes webs que ocorreram, né, elas se inicializaram basicamente por roubo de credenciais através de dispositivos móveis. Ou seja, né, o atacante basicamente ele está indo buscar essas informações de credenciais em meios menos protegidos, vamos dizer assim. Então, basicamente, eles utilizam das credenciais que foram roubadas de dispositivos móveis para aí sim atacarem aplicações online, né, web, corporativas, por exemplo. Tá? Basicamente, esse era o conteúdo desta pesquisa. Tá? E aí, assim, a gente vê que efetivamente, como resultado, né, as empresas elas estão procurando efetivamente melhorar ou tornar cada vez mais eficaz esse processo de proteção, né, das credenciais em suas aplicações. Acho que efetivamente esse é o grande desafio aí deste mercado. Bom, vamos falar um pouquinho então dos métodos existentes hoje em termos de autenticação, tá? Basicamente temos três tipos aí. O primeiro delas é alguma coisa que você sabe, por exemplo, a sua tradicional senha, né? Alguma coisa que você possui ou tem, né? Como exemplo, um token de acesso. Hoje quem faz transação em internet banking, né, possui um soft token ou um hardware token. E alguma coisa que você basicamente biometria, né? Hoje tem muitos bancos aí que você já utiliza aí seu fingerprint para fazer transação né, nos caixas eletrônicos, né, por exemplo, tá? Mas grande parte, ou seja, né, quando a gente fala em mundo online, né, grande parte ainda utiliza a senha como o mecanismo principal de autenticação, né? Nós vemos aí que 56% das empresas elas pretendem, né, deixar de utilizar senhas nos próximos 36 meses.
tá? E os mecanismos aí estudados ou preferidos, né, para fazer essa substituição foram, por exemplo, a autenticação baseada em dispositivo, né, e algum tipo de on-time password, OTP, combinada com algum mecanismo de biometria. Tá? Isso para aplicações B2C, né, Business to Consumer. Ok? Bom, o que leva uma empresa, né, nesse caso, a decidir efetivamente qual seria o melhor mecanismo para ela ou para sua aplicação, tá? Nós vemos aí três pontos importantes que leva a essa escolha. Tá? O primeiro delas seria a conveniência, ou seja, né, se eu estou disponibilizando uma aplicação, por exemplo, para meus clientes, né, então efetivamente esse é um fator de é um fator crítico, vamos dizer assim, né? Ou seja, se a experiência do usuário é ruim, efetivamente os meus clientes vão estar insatisfeitos. Então, basicamente, o fator conveniência conta bastante aí nessa escolha. O segundo ponto seria a parte de segurança. Né? Então, como nós vimos anteriormente, a senha, apesar de ser ainda amplamente utilizada, né, ela representa um risco nesse caso. Ou seja, é um fator, vamos dizer assim, simples, né, básico de autenticação. Então, a ideia justamente é elevar esse nível, ou seja, né, fornecer a mecanismos mais eficazes do que uma simples senha. Tá? Um outro e um terceiro fator também, que eu acho que esse efetivamente é o que vai drivar a adoção, seria o custo. Porque quando nós estamos falando de usuários corporativos, nós temos ali um número limitado de usuários. Mas quando a gente passa a falar sobre clientes, efetivamente, isso pode, né, explodir por uma razão ou uma quantidade extremamente grande. Né? Então o custo efetivamente entra nessa jogada aí forte, né? Por como nós estamos falando de grandes comunidades de usuários. Né? Até mesmo não só no custo de implementação da credencial segura, mas também, né, toda a parte de manutenção disso, né, o custo futuro, o retorno do investimento. Né? Então, basicamente, seguindo esses três critérios, é onde as empresas elas, né, vão conseguir escolher o melhor mecanismo de autenticação, né, para proteger sua aplicação, sua infraestrutura, né, nesse ponto. E aí entra a questão, né? E se você pudesse, né, autenticar um usuário com uma simples senha, ou seja, como nós falamos, essa senha ela já é utilizada, né? Os clientes ou os usuários eles já estão acostumados a utilizá-la no dia a dia, né? Efetuar também uma análise de risco, né? Baseada em comportamento, baseada no dispositivo que ele está utilizando e também baseado, por exemplo, na localização, né? De acesso dele, país, estado, cidade, né? E após essa análise, né, a gente inicia um processo de autenticação adicional somente quando o risco efetivamente é alto. Né? Isso tudo a partir, logicamente, de uma solução unificada, ou seja, de uma única solução de autenticação. Tá? Então, daí a gente já começa a, né, questionar um pouquinho a parte de autenticação transparente. Tá? Então a gente envolve nesse caso uma análise de risco, onde se esse risco for alto, efetivamente a gente pede algo a mais para o usuário, ou seja, um novo mecanismo de autenticação. Caso esse risco seja baixo ou aceitável, basicamente ele vai conseguir fazer o acesso de maneira transparente. Né? Bom, então vamos, né, começar aí a falar das soluções. CA Advanced Authentication. CA Advanced Authentication ele consiste de dois subcomponentes, né, o CA Risk Authentication e o CA Strong Authentication. Tá? Basicamente o CA Risk Authentication ele fornece aí né, uma avaliação de risco, né, em tempo real, né, transparente, ou seja, isso transparente para o usuário, né? E leva como base aí três critérios, ou seja, o comportamento do usuário,
né, características do dispositivo, né, por exemplo, dados de geolocalização. Tá? O CI Strong Authentication ele fornece, né, alguns tipos de credenciais de autenticação de dois fatores baseado em software. Tá? Junto, eles permitem essa abordagem de segurança inteligente, né, que nós chamamos, em camadas para proteger as identidades dos usuários e os dados organizacionais. Tá? Então, é uma solução, uma oferta que ela pode ser utilizada por nossos clientes, né, tanto de maneira combinada ou separadamente. Tá bom? Bom, entrando um pouquinho mais no detalhe, especificamente do Risk Authentication, né? O Risk Authentication ele é como se fosse um motor de avaliação de risco multicanal, tá? Então ele vai atuar basicamente nessa primeira linha de defesa aí de aplicações, né? Contra a fraude online, vamos dizer. Uma das coisas interessantes desse motor de risco é que ele utiliza a filosofia que nós chamamos de filosofias de caixa branca, ou seja, o próprio cliente ele consegue configurar as regras que estão contidas dentro desse motor. Tá? Então você vê no mercado algumas soluções, né, que nós consideramos assim como caixa preta, né, uma filosofia caixa preta. Efetivamente né, as configurações já estão fechadas e o cliente ele não tem como interagir ou reconfigurar né, esse motor de risco. Né? A solução da CA tem essa filosofia. Ela permite com que os clientes, né, consigam criar suas próprias regras ou gerar, né, alterações em regras existentes, vamos dizer assim. Bom, a análise de risco ela pode ser considerada uma credencial forte. Tá? Como nós vimos, basicamente ah, os dados, né, que a solução utiliza seriam a localização, né, um outro ponto pode ser o DNA do dispositivo, onde eu consigo identificar unicamente cada dispositivo, seja um dispositivo móvel, seja um dispositivo, um laptop, um desktop, por exemplo. Consigo capturar e armazenar toda a parte comportamental do usuário, né, e o histórico de uso dele. Tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos aí de informações contextuais que a solução consegue tratar. Vamos ver agora, né, um exemplo real de como funciona esse processo de captura e do motor de risco também. Tá? Então, basicamente, como eu havia dito, né, é uma solução multicanal ou multi-device, né, multidispositivo. A primeira etapa, justamente, é a coleta das informações, né, do contexto do usuário, onde essas informações elas são enviadas, né, para o motor de risco. Lá onde nós temos regras e o retorno é um score de risco. Tá? Esse score pode ser definido ele pode ir de 0 até 100. Tá? Então, primeiro o usuário acessa a aplicação, né, a solução da CA coleta essas informações e envia para o motor de risco. Baseado no score que é gerado, você tem políticas. Geralmente essas políticas são definidas pelo próprio cliente, ok? Que baseadas nas políticas você tem, né, o retorno do aconselhamento do risco. Okay? E quais seriam esses aconselhamentos, né, de risco baseado nas políticas? Quando você tem aí um risco baixo, né, basicamente você permite com que o usuário prossiga com sua transação ou com o seu acesso. Nesse caso aí, transação ou o evento de login. Ok? A segunda pode ser um aconselhamento de risco médio. Nesse caso, é gerado, por exemplo, uma atividade ou um passo que nós chamamos de Step Up Authentication, autenticação Step Up. O que seria isso? Basicamente é quando o sistema ele solicita, por exemplo, que você forneça um One-Time Password, um OTP, que foi enviado, por exemplo, por e-mail, para você digitar lá na tela. Ou se você possui um soft token, né, cadastrado no seu smartphone,
né, gerar um OTP e fornecer para o sistema. Então seria um segundo passo da autenticação, quando o risco é médio. Tá? E aí, uma vez feito com sucesso, né, o usuário ele efetivamente finaliza a sua transação. Ou caso ele não consiga realizar com sucesso, né, aí ele tem o seu acesso ao evento negado. Tá? O terceiro item, né, de aconselhamento seria o risco alto, ou seja, basicamente você já pode negar o acesso de imediato. Isso tudo configurado dentro da solução, baseado nas políticas. Basicamente, esse é o fluxo. Né? E aí também temos toda a parte do back-end, ou seja, após a transação do usuário, ou seja, essas métricas de transação com sucesso e transações com falha, ou toda a parte do Step Up Authentication que foi finalizada com sucesso ou com falha, isso, né, é transformado em um relatório, que isso pode ser acompanhado, né, periodicamente. E também temos um Case Management, onde você pode ter aí pessoas tratando, né, esses eventos mais críticos ou mais sensíveis, justamente para analisar, né, efetivamente se aquele acesso ou aquela transação efetivamente é uma fraude, uma tentativa de fraude, né, ou não. E essas informações que são verificadas, né, pelo seu case management, elas podem retroalimentar e servir como modificações, tanto para as regras e também para as políticas. Ok? Então é assim que funciona o processo aí do motor de risco da solução. Bom, vamos falar um pouquinho do CI Strong Authentication. Tá? Basicamente, o CI Strong Authentication é o nosso servidor versátil de autenticação. Ele possui diversos métodos de autenticação. Tá? Dentre os principais é o CA Alpha ID, que é uma autenticação baseada em certificado digital, e o CA Mobile OTP, que basicamente ele permite com que o seu dispositivo móvel seja transformado em um gerador de one-time password, né, um OTP. Tá? Dentre as funcionalidades, né, uma interessante é que com o CA Alpha ID, né, nós conseguimos eliminar aí o risco de roubo de senhas. Tá? Isso até mesmo do lado do servidor. Né? Você não tem uma base de credenciais centralizadas do lado server. Mais para frente eu explico melhor esse processo. Tá? Então, alguns benefícios chaves aí desta solução, tá? Que a facilidade dos usuários, né? Ou seja, o nível de conveniência de acesso é grande. Tá? O usuário ele consegue escolher o método de autenticação, né, no qual ele quer se identificar, no qual ele quer se autenticar. Tá? É uma solução que ela pode ser utilizada em diversos canais, múltiplos canais, e efetivamente melhora a segurança da sua aplicação. O grande diferencial da solução é o CA Alpha ID. Tá? Ela é uma credencial baseada em software, né, em PKI, no conceito de certificado, né, chave pública, chave privada, e ela é suportada em diversos tipos de plataformas, né, laptops, estação de trabalho, né, smartphone ou tablets. Ela é considerada efetivamente uma credencial de dois fatores, né, ou seja, com a chave privada, com a chave privada sendo alguma coisa que você tem, e a senha que é utilizada para decriptar a chave, né, é como alguma coisa que você sabe, que seria o PIN. Né? E ela pode se tornar uma credencial multifator em conjunto, né, com análise de risco. Então, se a gente combinar a solução, né, do Strong Authentication com o Risk Authentication, né, nós vamos ter aí uma solução de multifator de autenticação, né, em uma solução única. Tá? Bom, agora eu vou explicar para vocês então como que é o processo de autenticação utilizando o CA Alpha ID. Tá? Notem que aí no item 1 e 2, né, nós passamos aí pelo processo ou de ativação ou de migração da credencial, ou seja, é um fluxo onde o usuário ele precisa passar para ter essa credencial provisionada para o dispositivo dele.
Tá? Então, nesse caso aqui, nós já temos a credencial. Tá? O usuário, primeiro passo, o usuário ele vai tentar fazer a autenticação, né? Ele vai acessar a página da aplicação, ele vai fornecer as credenciais, usuário e senha dele. Tá? Há uma interação com o servidor, né? E o servidor envia, na verdade, como resposta um desafio assinado com a chave pública, né? Da credencial do usuário. O usuário, no lado do cliente, né? O PIN é utilizado para abrir o certificado digital e assinar esse desafio que foi enviado pelo servidor. Tá? O login ele é anexado a esse desafio assinado e essa informação é a que vai para o servidor para ser validada. O servidor validando a informação, o usuário tem acesso à aplicação. Tá? Então, com isso, nós conseguimos aí dizer que é efetivamente uma credencial de 2 fatores, tá? E não existe alteração na experiência do usuário. Então, ele continua tendo lá seu formulário de usuário, né, e senha, e passa por um processo de dois fatores de autenticação. Alguns diferenciais importantes, né, nesse caso a senha do usuário ela nunca trafega pelo canal, ou seja, ela sequer vai até o servidor de autenticação. Tá? Então, esse é um ponto importante. Inclusive, cenários onde você tem hackers tentando invadir ou, de alguma forma, usuários internos, né, tentando explorar esse arquivo de credenciais do servidor, isso não existe do lado do servidor. Ou seja, basicamente, a única credencial, a única senha nesse caso, o PIN, né, é o que está na cabeça do usuário. É o PIN que ele utiliza para poder abrir esse certificado digital e assinar o desafio. CA Mobile OTP. Esta é uma credencial que transforma o smartphone em um gerador de OTP. Tá? Então ela pode rodar em diversas plataformas. Temos até uma versão que roda em estações de trabalho, em laptops também. Tá? E se ela for combinada com a solução de risco, análise de risco, ela pode se tornar aí uma credencial de multifator. Tá? Então vamos ver como que ela funciona. Né? Basicamente o usuário tem lá seu smartphone, ele vai inicializar o aplicativo, né? Ele digita lá o PIN de proteção, né? E após digitar o PIN, o aplicativo gera o one-time password, né? A senha de uso único. Esse é o funcionamento do aplicativo. Quais são os diferenciais do CA Advanced Authentication? Vamos citar algumas delas. Autenticação transparente, ou seja, né, conseguir com que o usuário tenha uma autenticação muito mais forte, né, de uma maneira conveniente, ou seja, sem alterar a experiência do usuário, ou até mesmo poder prover uma autenticação baseada em risco, né, onde esse risco seja aceitável e deixar com que o usuário autentique sem precisar fornecer, né, o segundo fator, né, ou seja, o fator mais forte, o OTP enviado por e-mail ou gerado, né, no seu dispositivo. Né. Nós temos um modelo comportamental, onde a solução ela aprende qual é ou como é a utilização desse usuário, e com isso gera também, ajuda ao motor de risco a gerar os scores mais personalizado, vamos dizer assim. Nós temos uma filosofia de configuração do motor de risco white box. Isso permite com que os clientes eles possam reconfigurar ou colocar suas próprias regras de negócio dentro desse motor de risco. Um outro ponto importante seria a camuflagem criptográfica. Essa camuflagem criptográfica ela evita com que as credenciais sejam submetidas a ataques de força bruta ou ataques de dicionário. Basicamente é como se fosse um container, né, que envelopa, né, as nossas credenciais, tanto o CA Auth ID quanto o CA Mobile OTP. E esse containerzinho, né, toda vez que um atacante ele tenta obter, né, fazer algum tipo de tentativa em cima da credencial, sempre ele retorna para o atacante que ele conseguiu acertar.
Então, com isso, né, a gente acaba inviabilizando esse tipo de ataque. Sempre ele recebe a informação de que ele acertou e ele só consegue efetivamente ter certeza se ele acertou ou não quando ele submete essa resposta ao nosso servidor de autenticação. E aí lá no nosso servidor de autenticação, por exemplo, nós temos ali um parâmetro que define 5 tentativas inválidas seguidas, nós inativamos a credencial. Então, basicamente aí são alguns exemplos aí dos diferenciais da solução CA Advanced Authentication, né, referente às outras soluções aí do mercado. Tá? Vamos abordar agora a solução de Single Sign-On. Bom, na nossa estratégia, né, a solução de Web Single Sign-On, né, da CA, basicamente ela está proposta aí justamente para oferecer uma camada de segurança, né, e conveniência no acesso a aplicações web. Então, nesse desenho aqui, nós temos aí diversos tipos de atores, ou seja, diversos tipos de usuários finais, né, num ambiente multicanal, ou seja, qualquer dispositivo passando ou utilizando o CA Advanced Authentication para fazer tanto análise de risco quanto a parte de autenticação, né, de 2 fatores, e o gerenciamento aí das aplicações de maneira segura, né, gerenciamento do acesso e single sign-on até chegar à aplicação. E quais são as vantagens, né, de utilizar para o seu negócio um gerenciamento de acesso web? Basicamente, ele aumenta, né, a segurança sem incomodar os usuários. Obviamente, utilizando as features de segurança, né, do CA Advanced Authentication, porém também ele pode prover o processo entre aplicações, ou seja, o usuário autenticou uma única vez, ele consegue ir para as outras aplicações protegidas por ele de uma maneira transparente. Então seria o chamado single sign-on entre aplicações. Tá? Também é possível cenários onde você tem single sign-on de uma aplicação corporativa para um cenário em nuvem. Então eu consigo autenticar dentro da empresa, porém eu consigo ir para plataformas do tipo Salesforce, Google Apps, que estão na nuvem, né, de uma maneira transparente, ou seja, fazendo o single sign-on também. Tá? Então essas são algumas vantagens aí da gente ter né, essa solução combinada com CA Advanced Authentication. Vou explicar para vocês agora algumas features, né, do CA Single Sign-On, algumas funcionalidades chaves aí. Tá? Basicamente, ele faz toda a parte de gestão de mecanismos de autenticação. Então, você pode definir nele qual é o critério de uma aplicação, qual é o critério de autenticação para uma aplicação. Né? E muito facilmente você consegue alterar isso, né, conforme sua necessidade. Então você centraliza isso na solução CA Single Sign-On e não diretamente na aplicação. Tá? Uma outra coisa também é toda a parte de autorização pode ser gerenciada, né, pelo CA Single Sign-On. Então você consegue com que ele autentique, autorize o usuário e aí passe o controle para a aplicação. Então esse tipo de controle, autenticação e autorização, você pode deixar isso fora da sua aplicação. Então ele autentica, autoriza e ele, por exemplo, pode passar via header, né, para a sua aplicação qual que é o perfil do usuário ou algum tipo de informação adicional. Por exemplo, nome, cargo, departamento, algumas informações que a aplicação efetivamente vai necessitar, né, para talvez preencher alguma tela ou gerar algum menu, né, para o usuário, né, baseado no perfil. Tá? Outros pontos interessantes, né? Toda a parte de administração centralizada. Então você em um único ponto consegue controlar que grupo que tem acesso, quais usuários, como eles acessam. Você também tem serviços de senhas, né? Autosserviços de senhas, ou seja, esqueci minha senha, recuperação, né, de senhas, reset de senhas, isso tudo você pode ter implementado dentro do CA Single Sign-On. Toda a parte de auditoria e relatório centralizada. Então você pode ter aplicações que já tratam relatórios e geram logs, porém você pode ter outras aplicações que não. Então você implementando o CA Single Sign-On,
todo acesso às suas aplicações serão auditadas, né? E porventura você terá relatórios de acesso e de uso, né, dessas aplicações. E, por último, seria a parte de federação de identidades, ou seja, ele utiliza diversos tipos de padrões de mercado, né, para fazer federação aí de identidades para ambientes, seja eles, né, dentro da própria empresa, né, ou até mesmo fora da empresa. Aplicações em nuvem, aplicações de parceiros. Né. Então, é uma ideia rápida das funcionalidades aí do CA Single Sign-On. Agora vamos dar uma olhada então como fica as duas soluções, né, em termos de arquitetura integradas, né, e como ficam os fluxos de acesso. Tá? Então aqui nós temos, né, na primeira camada o CA Single Sign-On, né, fazendo uma espécie de proxy em cima das aplicações. Né? Nós temos aqui as aplicações que ficam protegidas, né, atrás do CA Single Sign-On, e também nós temos algumas aplicações que têm uma proteção através de agentes, né, que estão logo abaixo aqui do CA Single Sign-On. A solução de Advanced Authentication ela está integrada, ou seja, com o CA Single Sign-On. Então, quando o usuário ele tenta acessar algum tipo de aplicação, né, se está definido no CA Single Sign-On de que o usuário ele precisa autenticar com uma das credenciais do CA Strong Authentication, né, o usuário efetivamente ele vai ser solicitado para fazer essa autenticação. Né. Também acontece em tempo de acesso a análise do risco. Né. Então, podemos ter aqui diversos casos de uso baseado nessas soluções, né, até o acesso à aplicação. Tá? Então, dentre as principais features dessa integração, né, nós temos aí os componentes de autenticação forte. Né? Nós temos também a parte de análise de risco, com o DNA do dispositivo, as regras, né, os scores, e também temos o single sign-on. Então, uma vez o usuário autenticou em uma das aplicações, quando ele vai ou navega para outras aplicações, ele vai de forma transparente, ou seja, ele não precisaria reautenticar, porque a solução CA Single Sign-On ele faz toda a parte de gestão dessa sessão, né, desses acessos entre uma e outra. Né. Então seria essa ideia da visão integrada, ou seja, o CA Single Sign-On integrado com a Advanced Authentication, ele gerencia também toda a parte de autenticação forte, além da gestão da sessão, né, a gestão do Single Sign-On, autenticação, autorização, né, a federação para aplicações, sejam elas dentro da empresa ou na nuvem. Tá? Então essa seria a visão integrada aí entre as duas plataformas. Tá ok? Bom, então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos aí pela paciência, né, e por, né, estar nos prestigiando aí no Virtual Summit. Deixando somente aqui né, no último slide os meus contatos, caso tenham novamente, né? Agora ao final da apresentação nós temos aí a seção do chat. Então se tiverem algum tipo de dúvida, algum comentário, por favor, nos enviem aí via chat que eu vou estar lá respondendo, ok? E caso queiram maiores detalhes, né, ao final do evento, na área de downloads, né, vocês vão poder baixar material sobre essa apresentação e a própria apresentação. Tá ok? Então fica aqui o meu abraço a todos e até a próxima.